Então, voltando aqui nessa terceira argumentação do apóstolo Paulo entre a antiga e a nova aliança, em que ele diz que uma é provisória e outra é definitiva. Os versículos 7 eu vou ler. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Guarde isso aí, rosto da glória ainda desvanecente. Versículo de número 10 e 11. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, que é justamente a glória da nova aliança em Cristo Jesus. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que é permanente. Então, se encontra no versículo 11 a ideia de permanência ligado à nova aliança e transitoriedade da antiga aliança. E aqui a gente vê um ponto interessante. A glória da primeira aliança foi uma glória grande, ela tinha um templo majestoso, que era o templo de Salomão. Você tinha uma ordem sacerdotal, homens que iniciavam seu serviço aos 30 anos de idade, e eles iam até os 50, mais ou menos, eram 15 anos de serviço no templo. E as festas eram gloriosas, tudo na aliança antiga de Moisés tinha um cunho de glamour, de destaque, de solenidade. E a nova aliança, comparada com a velha aliança, a nova aliança ela é insuperável, ela é gloriosa. Em que sentido ela é gloriosa? Porque a glória que está sobre Jesus, na face de Jesus, é superior à glória que estava na face de Moisés. Paulo vai dizer que, no final do versículo de número 7, que o rosto de Moisés, apesar do resplendor, a glória desvanecia, até a sinalização de que Moisés, quando esteve com Deus, a glória de Deus, de alguma forma, refletiu no seu rosto. E as pessoas ficaram maravilhadas de ver o rosto de Moisés brilhando. E Moisés usa um véu, por quê? Porque a glória que estava no seu rosto desvanecia, perdia o seu brilho, enquanto que a glória no ser de Jesus, no rosto de Jesus, era uma glória eterna. E eu posso ler com vocês também. Se vocês puderem abrir comigo Hebreus, capítulo 8, nós vamos ver o autor aos Hebreus dizendo a mesma coisa. Hebreus 8, versículo 8, versículo 6, 8, 6, de Hebreus. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, uma referência à antiga aliança. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores, mostrando que tudo na nova aliança ela é superior, tem um mediador superior, não é mais em pedra, no coração, ela tem promessas de vida eterna, enquanto que a nova aliança eram de bênçãos da velha aliança eram bênçãos terrenas, e por aí vai. Versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, era provisória, porque a perfeição só veio na aliança fundamentada no sangue de Jesus. E se você olhar comigo aqui, eu peço a sua atenção, no capítulo 9 de Hebreus, se você puder abrir aí, capítulo 9 de Hebreus, versículo 11, olha que o autor Hebreus vai falar a respeito de Jesus e do poder do sangue de Jesus para essa nova aliança. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito feito pelo homem, isto é,
não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção, não momentânea redenção como os animais promoviam, mas a eterna redenção só no sangue de Jesus. Versículo 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de um novilho espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros o santificavam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus, ao Deus vivo. Então, o efeito do sangue de Jesus, em comparação ao sangue de animais, é completamente superior, e o que ele é capaz de fazer em termos espirituais, de nos purificar e viabilizar nosso serviço ao Deus vivo, é completamente superior ao sangue dos animais. Então, vamos para a quarta, né? A quarta diferença, quarto contraste entre a antiga e a nova aliança. Então, a antiga aliança escraviza, a nova liberta. Porque Paulo vai falar isso, a gente estudou isso tanto em Romanos quanto em Gálatas. A gente viu o quanto aqueles que tentavam buscar salvação pela lei esbarravam na impossibilidade e viviam na escravidão, na tentativa da autojustificação sem alcançá-la. Por isso que, dessa forma, a gente sempre diz que a antiga aliança ela escravizava o homem porque ela sempre mostrava a incapacidade do homem de ter uma autossalvação. E Paulo vai falar isso no capítulo 4, lá de Coríntios. Se você quiser voltar e estudar isso mais um pouco, você vai ver isso claramente lá. E na nova aliança que Jesus traz, é a liberdade total da condenação da lei. A lei não terá mais domínio sobre nós. Paulo vai falar isso em Romanos, capítulo 10. O capítulo 10 de Romanos ele é especial por isso, porque Paulo vai dizer que o que a lei não teve condições de fazer, a nova aliança baseada no sangue de Jesus, sim, ela tem poder de nos dar eterna redenção. E no capítulo 8, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Não foi de graça, não foi por mérito humano, foi de graça que Deus nos deu toda essa bênção celestial. Voltando a Coríntios, aqui no capítulo 3, versículo 17, a gente vai ver claramente esse aspecto ligado à liberdade que a nova aliança nos dá. Mas, 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não há mais condenação, a gente serve a Deus em espírito e em verdade, a gente se oferece a Deus espontaneamente. Não há uma norma que venha sobre nós, se nós não obedecermos, nós não teremos salvação. A salvação hoje é condicionada unicamente pela fé, e essa fé é promovida pelo Espírito Santo em nós, que ele traz ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e também nos leva a crer, a admitir que só existe um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Então, repito, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa é uma bênção inigualável. Hoje nós somos livres para servir. Nós não servimos por imposição, nem da lei, nem de homens, nós servimos a Deus porque o amamos e queremos o bem nosso e de outras pessoas. Vamos para a quinta distinção, quinta comparação entre a antiga aliança e a nova aliança.
A antiga aliança, a glória de Deus está ligada à face de Moisés, enquanto que na nova aliança, essa glória de Deus resplandece na face de Jesus. Ou seja, a primeira aliança estava fundamentada em um homem, com suas limitações, com seus pecados, com suas mazelas. A segunda aliança está firmada na figura do próprio Deus, quando envia o seu Filho para fazer o que o homem não consegue fazer, que é obedecer a Deus e cumprir a sua lei. E Jesus não só obedece, cumpre e satisfaz a Deus ao cumprir a lei, mas era necessário pagar a condenação, por isso que Jesus morre em nosso lugar. A obra de Jesus é muito grande. Ele no deserto ele é provado, Adão é provado no jardim. Adão teve uma tentação só, de comer ou não comer o fruto proibido. Jesus teve 3 tentações. Isso está lá em Mateus capítulo 4. E diz também que em uma Adão é reprovado e todos os seus descendentes são reprovados. Em 3 tentações, Jesus vence as 3 e ali ele está representando todos aqueles que creem nele. E ele precisa cumprir também o requisito de morrer por nós. Por que Jesus tem que morrer por nós se ele obedeceu no deserto às tentações, venceu as tentações, coisa que Adão não fez? Lembra que Deus tinha dito a, a Adão, no dia que comeres o fruto proibido, certamente morrereis. Não só morreria Adão, mas toda a sua descendência. E ali, meu querido, minha querida, Adão trouxe a morte. Jesus tinha que trazer a vida. E como é que Jesus traria a vida? Pagando a conta que Adão deixou em aberto. Por isso que Jesus não tinha apenas que obedecer à lei, ele também tinha que morrer em nosso lugar. Entendeu? Essa compreensão é fundamental para você entender a extensão da obra e a glória do Filho de Deus e desse amor incomparável de morrer por nós na cruz do Calvário. Então, a questão aqui é entre a primeira aliança e a segunda aliança, a antiga aliança e a nova aliança, porque a primeira era baseada no homem, Moisés, a segunda é baseada no Deus Jesus. Uma vez perguntaram a Napoleão se ele conhecia Jesus, ele disse sim, conheço, e eu sei que Jesus é muito mais do que um homem. Jesus é Deus homem. É preciso que ele venha para fazer o que o homem pecador não consegue fazer, que é resolver sua situação. Como ele não consegue resolver sua situação diante de Deus, Deus envia alguém que pode resolver. Por isso que nós temos essa dádiva de, pela graça, adentrar a presença de Deus, de sermos feitos filhos de Deus, de termos essa honra e esse direito, a partir de então, de sermos filhos de Deus e co-herdeiros das promessas que Deus fez a Jesus. Elas vêm em decorrência a nós também. E aí, Paulo vai usar o relato de Êxodo 20 e Deuteronômio 34, quando diz que quando Moisés descia da presença do Senhor para falar com o povo, seu rosto brilhava, havia a glória de Deus no seu rosto, então ele usava um véu para cobrir o rosto. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, Paulo vai dizer por que Moisés usava o véu. Normalmente, a gente, quando lê o conteúdo do Velho Testamento, dá a entender que Moisés estava cobrindo o rosto por humildade, para dizer, gente, essa glória não é minha, é de Deus, então não fique impressionado com a glória que está no meu rosto, porque essa glória não é do homem, é de Deus. Mas Paulo vai dizer que Moisés cobria a sua face por uma atitude humana, ou seja, com medo da censura e da avaliação do outro. Porque, no primeiro momento, o rosto brilhava, e quando a glória começou a se desvanecer, o brilho começou a diminuir, Moisés, então, usa o véu. Então, ele usava o véu para falar diante do povo, para que eles não vissem a glória desvanecendo, e tirava o véu quando ia falar com Deus. Então, era uma atitude mais do homem que estava com medo de ser censurado, avaliado, do que humildade, como nós pensaríamos que fosse. Enquanto que Jesus é diferente. Enquanto que Jesus a gente vê claramente uma glória que não cessa, que não desvanece. A gente pode ver isso no capítulo 4 aqui de 2 Coríntios, versículo 6,
Paulo vai dizer, pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uma glória que nunca cessa, uma glória que não desvanece. Então, enquanto a glória de Moisés desvanecia, representando a antiga aliança, a nova aliança tem uma glória na face de Cristo que ilumina os nossos corações e que nos traz salvação e vida eterna. Sexta comparação, a antiga aliança coloca o véu, a nova aliança tira o véu. E aí tem toda uma metáfora envolvida por trás, porque Moisés vai dizer que até hoje, aliás, Paulo vai dizer que até hoje o judeu, quando lê o Velho Testamento, ele lê com um véu, ou seja, ele não tem compreensão que nós hoje temos, a compreensão do que era o Velho Testamento, qual o sentido do Velho Testamento. Por que é que Deus falou no Velho Testamento? Porque hoje a gente sabe que os autores do Novo Testamento interpretaram, lançaram luz sobre o Velho Testamento, ressignificaram no sentido de dar um entendimento, dar uma interpretação ao que o Velho Testamento significava, principalmente nos lábios de Jesus e do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. E Paulo vai dizer, infelizmente, que sobre eles a mente do judeu está fechada. Leia comigo o versículo 14 do capítulo 3. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu, ele está usando uma metáfora, ele está dizendo como Moisés usava o véu, o mesmo véu hoje, espiritualmente, sobre os olhos do judeu, cegam e impedem que eles sejam capazes de ver. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, o judeu ele não consegue entender a mensagem de Cristo, do Messias Jesus, porque um véu está colocado sobre eles. O incrédulo, aquele que não tem Jesus, o que é que acontece com ele? O diabo o cega. Então, o judeu tem um véu que impede de vê-los. É um véu espiritual. Agora, o descrente, basta ler capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios. Paulo vai dizer, o Deus deste século, desta era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, você percebe que o mundo de hoje, tanto o judeu tem um véu, quanto o descrente tem um véu, para não ver a glória dessa nova aliança, a proposta de vida que Jesus veio oferecer, o perdão de pecados e assim por diante. Isso não é visto, isso não é percebido pelos que hoje tentam ler a Bíblia, tentam compreender o Evangelho por raciocínio humano. É imperioso que o Espírito Santo lance luz para que essas pessoas entendam. E o texto vai dizer que o véu é retirado só em Jesus Cristo. A mente deles só se abre quando Jesus abre a mente deles. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo perseguia a igreja, mas no dia que Jesus se revelou para ele, o véu é tirado. E ele pode então ver, versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Isso é muito comum na nossa experiência. Por exemplo, eu sei disso e já ouvi muitas pessoas falando comigo. Pastor, como é que pode? É tão clara, a Bíblia é tão clara, a necessidade do homem pedir perdão a Deus, do homem se humilhar na presença dele, acreditar em Jesus como Senhor e ser salvo. Eu digo sempre, é claro para a gente que já teve o véu retirado. A nossa mente e o coração foram transformados. Agora, para quem ainda está com o véu, eles não conseguem entender o óbvio espiritualmente, porque eles querem entender racionalmente. E Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2,
que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a antiga aliança trouxe um véu que impede de ver a graça revelada em Jesus. Na antiga aliança, eles estão presos ao alto desempenho, ao esforço humano, enquanto que na nova aliança a gente sabe que o trabalho é de Deus e nós recebemos de graça a salvação. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, já a sétima comparação, a antiga aliança promovia incertezas, porque estava fundamentada em atos humanos. A nova aliança promete certezas, versículo 12 do capítulo 3. Esse versículo 12 diz assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. E aí entra um tema que eu sou apaixonado por ele. Eu creio na salvação eficiente que a obra de Jesus faz. Eu não creio que alguém que foi salvo vai perder sua salvação. Primeiro porque ele não fez por onde ser salvo. Segundo, ele não tem como fazer por onde para continuar a ser salvo. Em outras palavras, tanto a primeira parte quanto a segunda parte, a gente depende de Jesus. Ele nos salva sem que a gente merecesse, e ele nos mantém salvo porque a gente não merece. A gente desenvolve a nossa salvação, crescendo, amadurecendo, mostrando frutos dignos do arrependimento, mas nós eventualmente caímos, erramos, falamos o que não devíamos, pensamos o que não devíamos, nutrimos no nosso coração, às vezes, sentimentos que não combinam com a nossa missão. Isso só revela que, se nós estamos em pé na presença de Deus, não é pela nossa performance, é pela performance da obra que Jesus faz em nossas vidas. Isso é o maravilhoso da história. E eu estava aqui procurando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo agora de número 24, diz assim: não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. A fé nos salva e a fé nos faz permanecer firmes na presença de Deus. E isso é uma dádiva maravilhosa. Enquanto que na antiga aliança eles não tinham certeza de salvação, de bênçãos, porque dependia sempre deles, do esforço, do desempenho. Na nova aliança há uma certeza. E Jesus vai falar isso em João, eu sou também apaixonado por esse texto. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Ele nos pega imperfeito, vai nos aperfeiçoando. Nós nunca chegaremos à perfeição aqui na Terra. Então, nesse sentido, ele nos garante algo que nós não tínhamos como conquistar, e isso é eterno. Isso não morre, isso não se perde. A salvação que ele nos dá é eterna. Quem perde a salvação é quem nunca teve. Aliás, ele nunca nem poderia ter perdido, porque ele nunca teve. Então, eu estou falando de conversão, não estou falando de religiosidade, não estou falando de ir à igreja. Eu estou falando de ter um compromisso com Jesus. Se você prestar atenção no convite que Jesus faz, Jesus vai dizer: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados. Não é vinde à igreja. A igreja é um estágio posterior. Deveria a igreja quem já foi a Cristo, quem já tem um relacionamento com Cristo e foi salvo pelo amor de Deus revelado na graça na cruz do Calvário. Depois a gente vai à igreja, mantém comunhão, mas tem gente que quer ir à igreja e quer ser salvo. A igreja é um estado, é um caminho posterior. Ela nos faz crescer e desenvolver a nossa fé. Mas a nossa fé surge no relacionamento com Cristo. Por isso que eu digo que a nova aliança promove certezas sobre nossa vida, certeza de que eu sou amado, certeza que eu fui perdoado, certeza que eu fui salvo. E se eu fui salvo, quem garantiu minha salvação foi Jesus, não fui eu. E se ele garantiu a minha salvação, a obra foi perfeita. E se eu fui salvo, eu vou dar sinais da minha salvação. Não sinais de perfeição,
mas sinais de amor a Deus, sinais de querer obedecê-lo, mesmo nas minhas flutuações, nas minhas quedas, a gente levanta. Sabe qual é uma marca de que você é uma pessoa salva? É que quando você peca, você não continua na lama, você se levanta. Lá em Provérbios diz que 7 vezes cai um justo, e o Senhor de todos levanta. E eu afirmo ainda, né, que o crente ele sempre cai de joelho, ele nunca cai estatelado no chão, ele sempre cai de joelho. E de joelhos é mais fácil para a gente levantar. Essa é uma dádiva maravilhosa que eu quero hoje terminar com vocês. Vou deixar para a próxima aula os comportamentos dos ministros da nova aliança. Como é que Paulo vai aqui falar qual deve ser o comportamento esperado daqueles que pregam a nova aliança, que é embasada na obra de Cristo Jesus. Será o assunto da nossa aula que vem. Nós vamos falar sobre aquilo que marca os ministros de uma nova aliança, e também Paulo vai falar sobre vasos de barro e o tesouro que está dentro do vaso de barro. Também na aula que vem a gente vai tratar desses dois assuntos muito importantes para a nossa edificação, para a nossa fé. Vou abrir agora para perguntas.